E aí galerinhas do YouTube, meu nome é Chastley pra quem não me conhece e esse é o meu segundo vídeo. Então hoje eu quero falar um pouco da minha infância pra ver se você se identifica um pouco comigo. Enfim, quando eu era pequeno eu era considerado ovelha negra da família. Por quê? Porque eu era roceiro, eu era imperativo e eu era briguento. Sim, eu era briguento. Mas uma coisa que eu não gostava quando eu era pequeno era que os outros pegavam, faziam alguma coisa e colocavam a culpa em mim, sendo que eu não tinha feito nada. Como eu sou irmão caçula de 2 irmãos de parte de mãe, parte de pai eu tenho mais 8. Sem brincadeira, meu pai é foda. Como eu sou o filho caçula de 2 irmãos de parte de mãe, eles sempre achavam algum jeito de me fuder. Como eles sempre estavam certos de tudo e eu sempre errado de tudo, eu sempre tentava falar um pouco mais alto que eles para me expor um pouco mais. Como minha mãe só escutava a minha voz por eu estar falando alto, ela sempre me batia. Quando dava, eu sempre corria. Parecia que minha mãe era pior que o Usain Bolt, porque ela sempre conseguia me pegar. Mas quando eu conseguia, eu sempre ia atrás da minha avó, que minha avó me protegia, porque eu era queridinho da vovó. Só que não. Porque quando minha mãe não estava em casa, ela que me batia. E no final das contas, ela só me protegia porque eu me dava de coitadinho. Aí isso dava uma dó, parecendo aquele gato do Shrek lá, que faz aqueles olhinhos bonitinhos. Mas só que eu só tinha um olho, porque a beleza que era nada, que era bom nada. Mas voltando para o assunto aqui. Quando aconteceu tudo isso, minha mãe, ela começou a namorar com um cara. E nós saímos daqui de Curitiba e fomos pra Moreira Tamandaré. E de Moreira Tamandaré, nós fomos pra Colombo. De Colombo nós voltamos pra cá. Minha mãe já não tava com mais esse cara. Eu já tava com 11 anos de idade. Eu comecei a frequentar a 5ª série do colégio. E lá eu conheci uma menina muito bonita chamada Maria Luísa. Ela tinha aqueles cabelos pretos, parecia a Eva, sabe? Cabelos pretos, olhos verdes. Nossa, coisa mais linda do mundo. Só que não era tão filha da puta que nem a Eva. Enfim. E lá tinha um amigo que chamava Eduardo. Esse meu amigo se chamava Eduardo. Tinha um cabelo meio feio, parecendo um pica-pau, mas só que preto. Ele falou que ia tentar conseguir ela namorar comigo. Ela, pô, eu vou fazer vocês ficar juntos, porque eu sou foda, mano. Ele disse isso. Cara, eu botei fé, né, porque o cara era meu brother e tal. Mas enfim, no final do papo, o que aconteceu? Ele começou a namorar com ela e eu fiquei sozinho lá, forever alone, lá sozinho, chorando e me engano pelos cantos, porque ninguém queria, ninguém me quer. Aí... foda, mas só que nisso ele começou a trair ela. Ela não tava nem aí. O engraçado é que um dia eu contei pra ela, ela me xingou e eu levei ela até um bequinho escuro onde estavam os dois. Ela, namoradinho dela, tava, Shrek. Então, tava o namoradinho dela e mais uma menina se pegando. Ela começou a chorar, ficou muito chateada. Eu fiquei mal por aquilo. Mas só que, enfim, os dois não terminaram. Os dois começaram a continuar, ficaram mais uns... acho que eles ficaram 1 ano junto. O cara traindo ela se fodendo, ela tava nem aí. Vi que uma piroca não faz, né? Mas enfim, aí nisso aí eu peguei, desencanei dessa menina, mandei ela se fuder. Tá aqui, eu não mandei ela se fuder, eu só tá aqui, o foda-se. Não quer, não me quer, tem gente que quer. Aí eu comecei a namorar com outras meninas, comecei a sair e tal. Nisso conheci meus melhores amigos, que tá até hoje comigo. Aí o seguinte, eu conheci uma menina que chamava Maria Tainá. Olha o meu azar, eu tinha que encontrar mais uma Maria. Quanta Maria vai aparecer na minha vida, eu tô fudido. Na próxima vez que eu encontrar uma menina chamada Maria, eu já dou um pé na bunda dela antes de conhecer, porque namorar com menina chamada Maria é foda. Mas essa Maria Tainá foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu comecei a namorar com ela, nós ficamos lá nossos 2 meses, mas só que na metade do nosso namoro, não começou a dar certo, a gente começar a se desentender. Começamos a se desentender, falando corretamente. Por quê? Porque a gente se via, mas só que a gente não ficava, a gente não conversava, não ficava junto. E tava aquele clima de não namoro, mais edificante. E eu não gostava daquilo. Aí nisso comecei a conversar com uma outra menina. Mas só que é o seguinte, eu terminei com a Maria Tainá, porque eu não sou de trair. Se for pra ficar com uma outra menina, eu prefiro terminar com a outra e ficar com a Sherra, né? Mas enfim, no final eu acabei ficando com ninguém, porque a outra menina que eu tava conversando não me queria. Ninguém me quer, ela não queria meu corpinho nu. Aí no final eu fiquei sem ninguém, me fudi e fiquei sozinho. Né? Isso que foi foda. Essa foi uma parte da minha infância. Aí eu tinha um amigo chamado Matheus Alexandre, que ele era o pegador. Até vou mandar um abraço pra ele, que vai fazer 18 anos, dia 29 desse mês agora. Que ele era o pegador do colégio. Pegava todo mundo, pegava todos, não tinha essa. Ele era o próprio cupido, ele mesmo era fodão. Aí um dia eu tava gostando de uma menina chamada Nicole. Era a menina mais linda do colégio, era umas peitudas, tinha umas bundiolas bem gostosas lá. No final de tudo ele conseguiu dar um selinho nela, porque ela era muito difícil. Ela tinha um pé que chavecava lá, que era cheio das granas, ela sempre ficava com um pé porque a menina era interesseira. Aí ele conseguiu dar uma pitiola nela lá e, porra, eu comecei a chorar que nem um condenado. Parecia que eu fui condenado pra cadeira elétrica, isso eu não tinha noção.
parecia que minha mãe tinha morrido, de tanto que eu tava chorando. Eu tava deprimente, todo mundo, ninguém conseguia me consolar. Mas só que isso foi uma fase engraçada da minha infância que eu queria ter passado pra vocês. Se vocês gostaram da minha infância, se vocês têm uma infância parecida, comente, eu quero escutar a história de vocês também quero dar umas risadas. Se aconteceu uma coisa parecida, se você é a ovelha negra da família e não quer me deixar sozinho, comente aí também. Dê aquele like gostoso que todo mundo gosta. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ainda que no começo não tem quase ninguém. Muito obrigado pela tua audiência. Ficamos por aqui. Tchau.